Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao culto distrital online realizado em nome das igrejas adventistas do sétimo dia de Framingham e Seacon, no estado de Massachusetts, e também Pawtucket, no estado de Rhode Island. Meu nome é Walter Araújo, pastor distrital, e dou a você as boas-vindas para mais esta oportunidade de adoração virtual a um Deus real, presente verdadeiramente em nossas vidas. Nas últimas semanas, temos aprendido através da palavra de Deus a fazer a diferença, ter uma vida relevante, apesar do sofrimento, apesar do sucesso, e hoje vamos conversar a respeito da nossa língua. Será que temos usado a nossa língua para fazer a diferença? Ou será que nossa língua não tem abençoado, pelo contrário, tem ferido as pessoas? Então, acompanhe conosco esta série especial, Fazendo a Diferença. Já estudamos, então, através do sofrimento, sofrer à maneira de Deus, também através do sucesso, análise feita na última semana, e hoje vamos falar a respeito da língua, como fazer a diferença. Aliás, semana passada nosso tema foi a felicidade, sucesso é a próxima. Então já estudamos a respeito do sofrimento, já estudamos a respeito da felicidade e hoje faremos o estudo a respeito da língua, como fazer a diferença através das nossas palavras. Muito bem, vamos pedir a bênção de Deus para a nossa adoração. Enquanto isso, você pode usar o chat do Zoom ou até mesmo os comentários do Facebook para compartilhar os seus pedidos, os seus agradecimentos. E, na sequência, teremos nosso irmão Manuel Nascimento fazendo a nossa oração intercessora. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar com Deus. Querido Jesus, que privilégio podermos mais uma vez te buscar com liberdade religiosa e a oportunidade de adorarmos, independente da distância que estamos uns dos outros, através desta tecnologia, podemos estar na presença de um Deus real. Obrigado pelas atividades de hoje, na tristeza ou na alegria, louvado seja o teu nome. Aceita a nossa adoração, o hino que vamos cantar em sequência. Aceita, Senhor, nossas orações, a intercessão feita pelo nosso irmão Manuel dentro de instantes, além também do estudo da palavra, a fim de que sejamos de fato transformados por contemplá-lo através da Bíblia. Orando e entregando nossa vida em suas mãos, por Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos, vamos aqui então louvar ao Senhor, um hino bem conhecido que fala exatamente do uso que devemos fazer correto das nossas palavras, abrir a boca para abençoar a todo semelhante meu, falar que Deus é amor. Então, vamos louvar juntos a Deus e, na sequência, o nosso momento de oração intercessora. Vamos cantar. A todo semelhante meu,
Falar de Deus e do seu amor. Essa é a melhor prática que eu e você podemos realmente ter. Falar, compartilhar, ter a certeza de que estamos de fato vivenciando no nosso dia a dia esse extraordinário amor em nossas vidas. Por isso, falar de Deus, falar do seu amor, compartilhar a sua graça, realmente eu e você podemos fazer a diferença se adotarmos este modo de vida, o modo de vida de abençoar através das palavras. Boa noite, querida Carol, querido Manuel, Celina e Christopher, querida Ellen também, Belmira Barbosa, irmã Liz, Márcia Barreri, Maria Sobral, que estamos sempre em oração pela sua recuperação pós-cirúrgica. Temos aqui um usuário do Zoom, essa cor verdinha, não sei, arrisco, não arrisco porque muda muito a cor. Depois o usuário coloca o nome aí para a gente saber de quem se trata este usuário do Zoom. Pela página da família Primeiro Encontro, temos Elci Estevanato conosco nesta noite, juntamente com a querida Maria de Jesus. Bênçãos para todos, que Deus abençoe, obrigado. Belmira Lopes também chegando por aqui, juntamente com a Maria de Jesus, desejando que Deus abençoe a cada um de nós. O mesmo desejo também temos aqui Francisca Araújo pedindo oração por ela e por sua família. Vamos orar em prol da nossa irmã Francisca lá em São Paulo. Dando seu boa noite direto da Flórida, a querida Ângela Acosta. Seja bem-vinda mais uma vez. Cida, que legal. Obrigado, Cida. Seja bem-vinda. Bênçãos para você, direto de Milford e da nossa igreja de Framingham, querida Cida Pereira, hoje aqui pelo Zoom, participando do nosso culto distrital online. Muito bem. Boa noite para a querida professora Marisete Herodek, lá na Igreja do Campo de Fora. Bênçãos para toda a família. Chegando por aqui também a Eliana Valério, de Framingham. Deus esteja com você, Eliana. Direto de Caruaru, Pernambuco, chegando Elizabeth Santos, pedindo que oremos pelos seus filhos e por todas as nossas famílias. Ângela Costa também agradece pelas orações. A cirurgia da Marisol, graças a Deus, foi bem. Agora ela tem uma larga e delicada recuperação. Porém, agradece as orações. Ela está em Porto Rico. Que legal! A Marisol. Temos orado por ela na família Primeiro Encontro. Infelizmente, ela precisou fazer a extração de um dos rins, não é? Numa cirurgia delicada. Agora tem uma delicada recuperação, mas ela está bem no seu pós-cirúrgico. Então, que Deus abençoe e que lhe dê a plena recuperação. Estamos precisando de fato de uma corrente de oração, porque realmente a situação está triste, está feia, difícil mesmo, escreve a querida Celina D'Angelo aqui em nosso Zoom. Também damos uma boa noite para a querida Célia Alves, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Valdete Lopes, em São Paulo, e também o Edson Barros. Sejam todos bem-vindos nesta noite de 1º de outubro, hein? Estamos inaugurando o mês de outubro nesta noite de quarta-feira. Antes que o irmão Manuel possa fazer a oração intercessora, eu gostaria que vocês orassem pela família dos nossos queridos ali de Pawtucket, nossa irmã Helena, seu esposo Sebastião e os familiares deles. Na noite de ontem, final da tarde, início da noite, eu estive visitando uma senhora idosa que é familiar da nossa irmã Helena e estava já há um tempo lutando com as, a- as sequelas do Alzheimer, né? O Alzheimer ele vai evoluindo e a pessoa vai então degenerando e lamentavelmente ontem essa senhora querida Escilda, Ecilda, Escilda Santos, ela
uma cabo-verdiana com assim um bom humor tremendo. Eu a visitei o ano passado, sempre sorridente apesar do Alzheimer, e era um pouco só difícil a comunicação, porque ou ela falava um pouquinho do inglês, mas o tempo todo o crioulo, né, do cabo-verdiano, ela já não conseguia mais lembrar o português, mas era uma diversão conversar com ela. E a nossa irmã Helena, além de ser uma prima, assim, de um pouco distante, porque a diferença da idade era bastante, mas a irmã Helena se apegou mesmo a essa senhora que era sozinha, havia ficado viúva, a sua única filha morava em Portugal, já estava falecida, então ela tinha essa atenção de alguns primos, mas especialmente da nossa irmã Helena, que realmente se dedicou nesses últimos dias, inclusive, praticamente o tempo todo com ela no seu apartamento. E, lamentavelmente, de 4 dias para cá, ela não estava se alimentando mais, nem tomando água, porque o Alzheimer vai fazendo com que a pessoa até esqueça de comer. E ela não aceitava, não conseguia mais deglutir, nem líquido, nada, zero. E lamentavelmente ontem eu estive lá com ela, fizemos uma oração de entrega da vida da dona Essilda e na madrugada de hoje ela descansou. Então, por favor, orem pelos primos, especialmente nossa irmã Helena, irmão Sebastião, que era a irmã Helena era diretamente cuidadora desta nossa querida dona Essilda. E com certeza este é uma breve separação, um até breve, não um adeus em nome de Jesus. Então, a família querida, a família enlutada da nossa irmã Helena e do nosso irmão Sebastião. Muito bem, estamos felizes também porque na tarde de hoje, uma das pessoas pelas quais estamos intercedendo, o nosso irmão Cláudio, da igreja que funciona na Escola Adventista de Boston, ele foi liberto depois de uma audiência e já está em casa, graças a Deus. E a família Primeiro Encontro, todas as manhãs, tem sim revezado desde a segunda-feira da outra semana numa campanha de jejum e oração em prol deste assunto da imigração. E temos a certeza que Deus está operando milagres. E além do Cláudio, ainda temos pessoas que estão aguardando audiência, estão detidas. Vamos continuar orando para que outras pessoas recebam esta graça e aqueles que porventura voltarem para o seu país de origem, na maioria deles por enquanto brasileiros, que são da nossa comunidade, não é? Então, que Deus possa também ajudá-los a reconstruir suas vidas lá no Brasil. Muito bem, uma boa noite também para a querida Maria de Fátima Santos, lá em São Paulo. E vamos aqui orar, por favor, irmão Manuel, em prol então dessa família querida, né? Família da nossa igreja de Pawtucket, Sebastião e Helena. Temos aqui o Marcos Alexandre lá em São Paulo, pedindo oração em favor da sua aluna Elizabeth. Irá fazer uma cirurgia, a questão da vesícula, não é? Sabemos que geralmente a vesícula ela precisa ser extraída, né, por causa dos famosos pólipos ou popularmente chamadas de pedras da vesícula. Então, provavelmente a Elizabeth passará por esta extração na próxima segunda-feira e já estaremos orando para que tudo corra bem na sua cirurgia. E também orações em prol da Maria, seu esposo ah, também tem uma corte amanhã e estão muito tristes e preocupados. É uma família da República Dominicana que vive em Nova York e a nossa irmã Ângela pede que lembremos então de orar pelo esposo desta senhora chamada Maria, que tem então uma corte de imigração amanhã. Também a Ellen Cristina aqui de Leominster, continuem orando por mim. Hoje, depois das 10 da manhã, eu fiquei muito tonta. Tomei o remédio da labirintite, mas não fez muito efeito. Liguei para o médico. Estou então aguardando. Lembrando que ela tem uma consulta para verificar esta dor de cabeça, essa tontura, que está marcada para daqui 6 meses, queridos. 6 meses. Então, vamos pedir a Deus para que ele possa antecipar este atendimento qualificado para a nossa querida irmã Ellen. Muito bem, querido Manuel, por favor, coloque todos diante do Senhor e também o preparo para o estudo da palavra. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Então vamos orar. Senhor, nosso bondoso Pai, que habita nas alturas do céu, nós te damos graça por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Embora com muitos problemas neste mundo, mas nós sabemos que o Senhor tem tudo sob controle. Neste momento, o Senhor tem uma lista de pessoas que precisam da nossa intercessão. Nós vamos entregar essas pessoas através da oração nas tuas mãos. Nós temos aqui a Maria Sobral, que está muito agradecida porque está recuperando a saúde. Temos também a Francisca Araújo, que pede oração para a sua família. Temos também Elizabeth Santos, que está orando para os seus filhos, que eles possam recuperar nessa caminhada com Cristo. Temos também o Marisol na recuperação, agradecendo a Deus pela sua recuperação. Temos também, neste momento, o nosso irmão Sebastião e a Helena e os demais familiares da senhora Zilda, que faleceu na noite de ontem. Essa senhora tem passado por alguma situação difícil e onde é que ela tem recebido a atenção desse casal Sebastião e a Helena. Nós queremos pedir que o Senhor conforte o coração deles, porque eles representam uma família muito perto desta senhora e que eles tenham a esperança que na manhã da ressurreição eles tenham a oportunidade de encontrar com a dona Zília. Queremos pedir também a favor do Cláudio. Nós queremos agradecer ao Senhor porque ele está liberto da imigração, ele está juntamente da sua família. Nós queremos pedir, Senhor, por muitas pessoas que estão passando por essa mesma situação. O Senhor é o dono do mundo, Senhor. Por favor, que o Senhor possa cuidar dessas pessoas e permite que esse país possa tomar outra decisão, porque é muito triste ver as famílias repartidas, a família que já estão aqui muito tempo e que já tem a sua vida aqui completamente feita, tem que desfazer agora para ir para trás e de uma maneira que eles não desejavam. Por favor, Senhor, acompanhe com essas pessoas. Se eles têm que regressar, que as famílias possam unir e recebê-los com amor. Também temos a senhora, senhor Marcos Alexandre, que está pedindo para a sua aluna, que vai fazer uma operação, que ela possa recuperar dentro de breve. A aluna se chama Elizabeth. Também temos a Maria, esposa do que o esposo também tem um problema de corte, amanhã ou nesses próximos dias, que o Senhor possa fazer presença neste corte e que o problema dele seja resolvido, Senhor. Queremos agradecer ao Pai por todas essas pessoas que estão participando nesse culto desta noite. Destes 4 cantos do mundo onde se encontram pessoas que estão assistindo, que o Senhor possa nos batizar a todos com o poder do Teu Santo Espírito e que nos dê a oportunidade um dia de conhecer a cada uma dessas pessoas no paraíso eterno, Senhor. Abençoa a mensagem desta noite, que o Senhor possa usar o pastor Walter para trazer uma mensagem que vai confortar a nós todos e que nós possamos sair deste culto bem mais rico da Tua Santa Palavra. Nos abençoe todos e nos dê uma noite feliz, nos suplicamos por Cristo Jesus. Amém, Senhor. Muito obrigado, meu querido. Que Deus seja louvado mais uma vez pela sua vida e o seu ministério de oração intercessora em nossos cultos. Muito bem, vamos então abrir aqui a palavra de Deus. Deixa eu só conferir quem mais está conosco. A querida família da Karina, do Edmar, da Lorena e do Theo. Sejam bem-vindos, queridos, que Deus os abençoe. Aqui também pela página de Sicom, a querida Esther Nascimento já está conosco. Vamos então dar sequência em nosso estudo. Como fazer a diferença? Já estudamos como fazer a diferença através do sofrimento. Já aprendemos a fazer a diferença através da felicidade. Hoje
temos uma nova proposta para avaliarmos à luz da palavra de Deus. Então eu quero abrir aqui a nossa tela para compartilhar com vocês os slides que preparamos para esta mensagem. Bem-vinda, Adriana Costa, Deus esteja com você também. Seja bem-vinda aqui à nossa adoração online. Muito bem, estamos juntos, espero que você tenha em mãos a palavra de Deus, na medida do possível que você consiga manuseá-la, não é? Se não estiver dirigindo, enfim, se estiver em casa, podendo ter uma Bíblia é sempre importante, e sempre importante também ter aí uma canetinha marca-texto para destacar os textos estudados, e a gente sempre recomenda um caderninho aí para anotar os pedidos de oração e também as dicas que juntos vamos aprender aqui a respeito deste tema, ok? Como fazer a diferença hoje através da língua. Por favor, eu convido você a tomar então a sua Bíblia e juntos vamos consultar a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a leitura do verso 29. Abra, por favor, a sua Bíblia. Efésios capítulo 4, a leitura do verso número 29. Eu uso aqui para esta mensagem a Nova Almeida Atualizada, tradução para a língua portuguesa, Nova Almeida Atualizada. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus queridos, eu geralmente uso esse sino na família, mas por alguma razão, apesar de ter aqui um microfone que ganhei de presente com muito carinho dos meus queridos de Seekonk, extremamente profissional, aqui na transmissão do Facebook e do Zoom, o impacto do sino não aparece. Agora, é interessante que na última sexta-feira eu deixei uma mensagem gravada direto no computador e aí todo mundo fez o comentário: Ah, agora estou ouvindo o sino. Então, eu não sei, ainda preciso de repente aprender a mexer aqui na tecnologia da transmissão, mas imagine o sino tocando. Este verso já diz tudo. Peguem a visão aí, meus queridos. Querida Silvana, seja bem-vinda. Muito bom você estar conosco novamente. Bênçãos para você e sua família. Este verso já resume tudo o que precisamos aprender. Eu vou até pedir licença para lê-lo de uma forma mais contemporânea, na versão da Nova Bíblia Viva. Efésios capítulo 4, a leitura do verso 29. Inclusive, veja, essa Bíblia eu uso na família Primeiro Encontro e eu procuro deixá-la sempre, cada verso que a gente estuda, hoje completamos 602 manhãs, a gente então incentiva para que todos façam a marca. E esse verso nós já estudamos na família Primeiro Encontro. Se você acompanha conosco, já deve estar destacado. Efésios 4, 29. Diz o seguinte: evitem a boca suja, digam só o que é bom e útil àqueles com quem vocês estiverem falando, e o que resulta em bênção para eles. Essa é a Nova Bíblia Viva. O que a gente fala deve resultar em bênçãos para as pessoas que estão nos ouvindo. Já faz sentido para você o que é realmente fazer a diferença através da língua? Nossa língua deve abençoar, deve comunicar graça às pessoas que nos ouvem. Então, anotem este recadinho aqui que vai aparecer agora. Se controlarmos a língua, controlaremos todo o nosso ser. Uau!
Essa frase é impactante. Se eu e você aprendermos a controlar a nossa língua, seja bem-vinda Gilda e Pedro Simões, bem-vindos, Deus os abençoe. Se aprendermos a controlar a nossa língua, vamos aprender a controlar todo o nosso ser. É interessante. Nossas palavras, queridos irmãos e amigos, elas podem ferir e podem curar. É tudo uma questão de controle. Aquilo que eu e você falamos tem o poder de ferir, mas também pode ter o poder de curar. Podem destruir e podem edificar. Nossas palavras podem derrotar ou podem criar coisas boas. Alguma vez você parou para refletir no poder das palavras? Porque, especialmente quando estamos alterados, algumas pessoas se descontrolam a tal ponto que, quando elas colocam para fora aquilo que elas têm no coração, a outra pessoa fica até assustada. Tinha uma ideia a respeito daquela pessoa, mas quando ela explode, parece que é uma outra pessoa. E as palavras têm sempre, sempre uma função, um objetivo: curar, ferir, construir, destruir. Nossas palavras podem derrotar ou podem criar coisas boas. O que é que tem saído da nossa boca ultimamente? E sabe o que é mais triste, irmãos e irmãs? Muitas vezes as nossas palavras machucam aqueles que estão mais perto de nós. Você já parou para perceber? Geralmente as nossas palavras machucam muito mais nossa esposa, nosso marido, nossos filhos. Alguns pais não percebem, mas os filhos muitas vezes ficam longe porque estão magoados por palavras que muitas vezes eu e você como pai, eu e você como mãe, nós não lembramos que dissemos. Porque geralmente acontece isso, né? Quem bate, esquece, mas quem apanha, não. Então, se controlarmos nossa língua, vamos controlar o nosso ser e certamente vamos melhorar nossos relacionamentos. Querida professora Dorcas, muito privilégio tê-la conosco mais uma vez. Que Deus te abençoe, ao seu esposo e à sua família. Muito bem, nós temos em nossa boca uma ferramenta que nos capacita a apoiar, exaltar e fortalecer, ou a possibilidade de destruir, arruinar e derrotar. É tudo uma questão de escolha. Por isso que nós temos um mandamento muito claro dizendo: não matarás. E a gente pensa, né, em arma de fogo, em arma branca, chamada arma branca, facas, ou enfim, bombas. A língua é uma arma terrível. Mata muito. Mata sonhos, mata alegria, mata disposição, mata relacionamentos. Estou me fazendo entender? É uma questão de escolha. Eu e você podemos apoiar, exaltar e fortalecer, ou vamos fazer o contrário, destruir, arruinar e derrotar. Tudo pelo controle ou descontrole da nossa língua. O que a Bíblia ensina sobre a língua? Estão preparados? Querem realmente prosseguir no estudo? Querem saber a opinião de Deus sobre a língua? A Bíblia ensina que a língua é extremamente poderosa e a Bíblia, através da inspiração, orienta que usemos a nossa Bíblia, a nossa língua com sabedoria. Deus sabe do poder da língua. Foi Ele quem a criou, dando-nos instruções quanto ao seu uso. A principal passagem da Bíblia sobre a língua. Vamos estudá-la? Abra na carta de Tiago, capítulo 3, a partir do verso 2 até o verso 6. Vale a pena pegar aí o seu marca-texto?
sua canetinha highlight e destacar estes versos e coloque aí no cantinho da sua Bíblia. Principal passagem sobre a língua. Esta é a principal orientação sobre a língua que recebemos de Deus através da sua palavra. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, porque todos, quantos diz a Bíblia? Todos, não é isso? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Olha aqui a ideia que a gente acabou de mostrar. Se controlarmos a língua, vamos controlar o nosso ser. Isso está na Bíblia, é baseado na Bíblia. Se o indivíduo é perfeito, é capaz então de refrear também todo o corpo através da língua. Verso 2: Ora, se colocarmos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também vamos lhe dirigir o corpo inteiro. Olha só como o apóstolo pega pesado aqui. Verso 3. Perdão. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes, impelidos pelos fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer que ele siga. Verso 5. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, verso 6. A língua é como o que, minha igreja? O que diz o apóstolo? A língua é como fogo. Tá pegando a visão aí? Se você pudesse ouvir, eu ia tocar bem alto. A língua é como fogo. É um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Tiago 3, 2 a 6. Você já tinha lido isso sobre a língua? Querida Gorete, seja bem-vinda, direto da Flórida. Você alguma vez já tinha estudado este texto a respeito de como a língua mal usada ou bem usada tem um poder tremendo? Que palavras duras, não é verdade? Mas são verdadeiras. E não é só isso. A Bíblia tem muito mais a nos ensinar sobre as nossas palavras. Agora, retroceda para o Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, no capítulo 6 e o verso número 45. Também vou pedir licença para lê-lo aqui na Nova Bíblia Viva. Evangelho conforme Lucas, capítulo 6. Leitura do verso 45, onde nós lemos o seguinte: 6:45. Um homem bom, do seu bom coração, produz boas obras, e um homem mau, da sua maldade, produz más obras, porque a sua boca fala do que está cheio, o quê? O coração. Precisa mais explicação do que isso? E sabe que geralmente eu e você, quando estamos nervosos e discutimos com alguém e aí explodimos, temos essa mania de explodir com alguém e despejamos tudo. Depois a gente diz: Ah, mas eu não queria dizer isso, eu estava nervoso. Ah, cara pálida, a boca fala do que está cheio o coração. Aliás, nada melhor do que para revelar quem somos de fato quando estamos descontrolados. Esses somos nós de verdade. Então a boca fala daquilo que está cheio o nosso coração.
Então, aquilo que sai da nossa boca tem origem em nosso coração. Ou seja, na Bíblia, coração significa o quê? Mente, raciocínio. Portanto, as pessoas podem saber exatamente quem somos nós só de ouvir aquilo que nós falamos? O que vocês acham? As pessoas podem ter uma ideia de quem somos só através das nossas palavras? Sabe, queridos, não é fácil mudar a nossa maneira de falar, porque não é apenas uma questão de linguagem. Implica também uma mudança de coração, uma transformação de dentro para fora. Foi por isso que Tiago escreveu que, se pudermos controlar nossa língua, vamos controlar todo o nosso ser, porque não é algo fácil. O que falamos serve para abençoar as pessoas ou será que estamos ferindo as pessoas? Então, rapidamente eu quero convidar você a fazer um autoexame agora. Não é para você, isso aqui é para o fulano. Tá vendo? Ó, isso aqui é. Não. É momento de você avaliar você mesmo com a palavra de Deus em mãos. Vamos lá? Será que estamos ferindo as outras pessoas, por exemplo, com mentiras? Livro de Provérbios, capítulo 12, verso 22, o Senhor detesta. Olha que esta palavra é forte, viu? O Senhor detesta lábios mentirosos, mas aqueles que praticam a verdade são o seu prazer. Olha que coisa extraordinária, meus queridos. É interessante a medida como a Bíblia é extremamente direta. Deus detesta, ou seja, ele odeia lábios mentirosos. Será que vale a pena você ser alvo do ódio de Deus? Hum? Pare para pensar. Mentir é errado por vários motivos. Primeiro, porque é um pecado contra Deus. E segundo, porque mentir é um pecado contra o próximo. Terceiro, mentir não vale a pena. Mais cedo ou mais tarde, a mentira sempre vem à tona. E quando os outros ficam sabendo que mentimos, nossa reputação e a nossa credibilidade, elas simplesmente desmoronam. Mentir é algo que Deus detesta. E nós ferimos as pessoas quando mentimos. Segundo, ferimos os outros também com o nosso ódio. Volte a sua atenção para o livro de Tiago, capítulo 1, versos 19 e 20, por favor. Tiago 1, versos 19 e 20. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado, porque a ira humana, olha só isso. Pega a visão aqui, meu irmão. A ira humana não produz a justiça de Deus. Será que a gente se convence disso de uma vez por todas? Nosso descontrole, nosso ódio, nossa ira não produz a justiça de Deus. Então, por mais que alguém tenha feito muito mal a você, não odeie. Porque a nossa justiça, você já sabe. A Bíblia compara a nossa justiça a trapos de imundícia. E nós já temos estudado aqui várias vezes o que isto significa. Você já sabe, não é? Os trapos de imundícia no tempo do povo de Deus, sem recursos higiênicos, eram os panos usados como absorvente íntimo no período menstrual das mulheres. Essa riqueza de opções higiênicas que temos hoje, à época da Bíblia não existiam. Então as mulheres usavam panos e esses panos, obviamente, eram descartados. Essa é a nossa justiça, ô cara pálida. Então o nosso ódio, a nossa ira, não é capaz de produzir a justiça de Deus. E a única justiça que importa é a de Deus.
Se você tem sido injustiçado, abra mão do ódio. A vingança pertence ao Senhor. Você crê? Como que ferimos os outros? Através da fofoca, minha gente. E tem gente mais fofoqueira do que crente? Fala para mim. Vamos ser sinceros. O ambiente dos cristãos pega fogo. Só que nós deveríamos pensar melhor a respeito. Provérbios 16, verso 28. O perverso semeia discórdias e o difamador separa os maiores amigos. Sabe, queridos, é difícil fugir de uma fofoca, porque parece que existe um estímulo extremamente interessante, porque quando contamos algo, nós damos a entender que a gente está dominando aquele assunto, que a gente sabe de algo que ninguém sabe. Com isso, nós podemos causar danos e sofrimentos e até mesmo a destruição da vida de alguém que possa talvez ser totalmente inocente. E depois, vamos ser sinceros, depois que alguém é difamado por uma fofoca, por uma chamada agora fake news, como resgatar a reputação dessa pessoa? Hum? Por isso que a Bíblia orienta, quando você tem algo para dizer de alguém que está em pecado, em erro, Jesus deixa bem claro, Mateus 18, vai lá em particular e conversa com a pessoa. E geralmente o que acontece é que nós vamos contar para várias pessoas ao redor e não contamos para a pessoa. E aí se espalha todo aquele fermento do mal. Por favor, a fofoca fere e destrói. E finalmente, palavrões. É incrível como os palavrões de uns anos para cá se tornaram comuns no linguajar, inclusive dos cristãos. E o que que a Bíblia fala a respeito dos palavrões? Leia comigo Efésios capítulo 5, verso 4. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Sabe, queridos, palavrões, piadas imorais, xingamentos, tudo isso não edifica ninguém. E, portanto, perdão, eu e você precisamos estar atentos, porque palavras que envolvem mentiras, ódio, fofoca e palavrões ferem as pessoas. Então você pode perguntar, pastor, como que eu e você podemos abençoar pessoas com palavras? Oh, a Bíblia também diz. Vamos a ela? Primeiro, seja um incentivador. Provérbios capítulo 12, verso 25. Eu peço a sua atenção e a sua paciência, porque este estudo pode modificar muita coisa na sua vida, na vida da sua família, no seu relacionamento com a sua esposa, com seus filhos. Sabe por quê? E com irmãos de igreja e colegas de trabalho, no trânsito. Porque a gente usa as palavras o tempo todo. E sabe que é um desafio. Na maioria das vezes, nós estamos falando mal de alguém, criticando alguém, e não estamos enxergando as possibilidades de abençoar pessoas com as palavras. Então, a partir de hoje, tome nota destas dicas. Seja uma pessoa que incentiva os outros. Provérbios 12, 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz. Traz o quê que diz a Bíblia? Uma boa palavra? Alegria. Por que que alguns gostam tanto de desencorajar os outros, hein? Ah, isso aí não vai dar certo, não. Que? Se liga. Ah, isso não dá certo. Já tô vendo que não vai dar certo. Você vai perder seu tempo e tal. Gente, por favor, para desanimar as pessoas já basta o diabo. A gente não precisa fazer isso. Você pode discordar, mas por que não incentivar alguém com boas palavras? Olha, você está querendo ir para a faculdade? Que bom.
Vamos lá, vamos apoiar você. Que curso você quer fazer? Olha, você gostaria de fazer uma participação na igreja? Você está buscando um emprego melhor? De repente, uma esposa que queira voltar a estudar depois que os filhos já estão formados, criados, aprender a dirigir, aprender uma nova língua, que é uma necessidade que nós temos morando num país estrangeiro. Incentive as pessoas com boas palavras. De que forma que podemos abençoar também? Falar a verdade. Mas tem um detalhe aí. De que forma que a gente fala a verdade? Como alguns dizem, eu falo tudo que eu penso, doe a quem doer. Ah, sério, cara pálida? Isso não está na Bíblia. Abra comigo lá no livro de Provérbios 27, versos 5 e 6. Nós devemos sim, queridos, falar a verdade, mas ela tem que ser dita com amor. Provérbios 27, versos 5 e 6. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Sabe, escolha as palavras, reflita. A Bíblia é carregada de orientações, especialmente Eclesiastes capítulo 3. Existe tempo para tudo. E uma das coisas que Salomão escreve que existe tempo para falar e existe tempo para ficar com a boca fechada. Há momentos que a maneira de você dizer a verdade só vai aumentar o problema. Hum? Eu tenho dito isso várias vezes e acho que a vovó de muitos também já deve ter dito isso para vocês. Quando um não quer, dois não brigam. É porque existem verdades que não convêm. Ela tem um momento certo para ser dita. Especialmente aqueles que têm a mania de falar a verdade na frente dos outros como uma forma de humilhar quem está em erro. Não faça isso. Procure a pessoa em particular. Ouça o que ela tem a dizer. Não é para falar mentira, é para falar a verdade, mas sempre em amor. Faz sentido? Número 3, como que podemos abençoar alguém? Relatar o que as pessoas fazem de bom. Vamos chamar, é um risco falar isso, mas é a fofoca do bem, sabe? Quando for falar de alguém, fale bem da pessoa. Olha o que a Provérbios 27:2 deixa tão nítido para mim e para você. Deixe que os outros o louvem, e não a sua própria boca, um estranho e não você mesmo. Sabe, queridos, nós devemos relatar o que as pessoas fazem de bom, porque isso é um modo poderoso de abençoarmos essas pessoas. É importante você contar aos outros o que os outros estão fazendo de bom e não falar de si mesmo. Óbvio que existem momentos em que a gente testemunha. O testemunho é outra coisa. Eu estou falando de realmente você no seu dia a dia criar um ambiente, sabe? Um ambiente gostoso dentro da igreja, dentro de casa, exaltando aquilo de bom que seu filho faz, que sua esposa faz, que o seu marido faz. Contar aos outros. Por quê? Isso é uma forma de você reconhecer o bem na outra pessoa. E cada vez que a gente faz isso, a gente exalta menos a nós mesmos. Olha que coisa linda de se fazer. Conte aos outros o que as outras pessoas têm feito de bom. E finalmente, como abençoar alguém? Sendo alegre. Mas, pastor, nesses tempos de imigração, nesses tempos de perseguição, de crise financeira, de doenças, de luta, de tanta dor, alegria. Porque o próprio Jesus registrou em João 15, verso 11: Tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa.
E aqui nós estamos falando da figura de linguagem que Jesus usou a respeito da videira. Eu sou a videira e vocês são os ramos, no verso número 5 de João 15. E à medida que vocês estão ligados em mim, tirando a seiva da vida do tronco principal que é Jesus, vocês vão conseguir, apesar dos problemas, encontrar alegria. E sabe, queridos, as pessoas que são negativas 100% do tempo, a gente não gosta de ficar perto de pessoas negativas. Vamos ser sinceros. As pessoas alegres, elas nos enchem de estímulo, de esperança, de prazer, de boa vontade. Portanto, quando você exprime alegria, quando você expressa alegria, você cria um ambiente de inclusão, de aceitação. É agradável estar perto de alguém alegre. Não barulhento, sabe? Eu não estou falando que você tem que viver gargalhando descontroladamente. Não. Alegria. Sorrir com os olhos. Portanto, seja uma pessoa incentivadora, que fala a verdade com amor, que relata aquilo que as pessoas fazem de bom e viva de forma alegre. Por isso, nesta noite de 1º de outubro, o convite de Deus para nós é: pense naquilo que você for falar. Eu vou até resgatar, me veio aqui à mente, algo que eu já preguei aqui numa das primeiras séries que nós fizemos aqui com vocês, aqui no Culto Distrital Online. Quem assistiu, acho que vai se lembrar que foi uma dica, inclusive uma dica baseada na ciência. Hashtag conta 30. Uma pesquisa científica demonstrou que 30 segundos podem fazer a diferença entre a vida e a morte na nossa existência. Uma ultrapassagem que, se você refletisse, você não faria. Uma decisão para gastar um dinheiro que, se você refletisse um pouquinho mais, não gastaria. Uma palavra de amor que você, se refletisse um pouco mais, você diria, mas acabou não dizendo. E sabe, tempo desperdiçado é tempo que não pode ser aproveitado mais. E por que que a gente gasta tanto tempo usando palavras que entristecem, que aborrecem e que separam? Por quê? A vida é tão curta, a vida é um sopro. Pense, reflita. Você mente, você exagera. Você é uma pessoa que já é conhecida por explodir, por ficar irado, irada. Isso é importante você refletir, porque muitas vezes a barreira que nós temos com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com pessoas na igreja, com pessoas no trabalho, é exatamente a falta da reflexão em reconhecer se mentimos, exageramos, ficamos irados, somos fofoqueiros ou ainda usamos palavras e linguagem obscenas. Pega a visão, meu irmão, minha irmã. Pense. O ideal é ser sincero no falar, procurar incentivar os outros, falar a verdade em amor, relatar o que as pessoas fazem de bom e sermos alegres. Onde nós temos nos encaixado? Em qual desses grupos? Será que temos feito a diferença através da nossa língua para melhor? Ou quem sabe hoje é exatamente o momento em que nós precisamos tomar a decisão de finalmente abençoar e não magoar as outras pessoas. O Senhor deseja retirar do nosso coração toda a linguagem ferina. Analise o seu falar, seja sincero, peça ao Espírito Santo que lhe mostre as suas fraquezas e que ele lhe dê forças para superar. E existem algumas palavras que sempre deveriam estar na nossa boca. Eu te amo. Você tem dito isso?
para sua esposa, para o seu filho, para sua filha. Por favor, temos usado esta palavra quando precisamos da ajuda de alguém? Por favor, eu perdoo você. Você oferece essas palavras para quem te ofendeu e te magoou? Por favor, me perdoe. Você faz esse pedido todas as vezes que você sabe que está errado, ou até você nem sabia, mas percebe que só vai restaurar o relacionamento se você der o primeiro passo? Que geralmente a pessoa fica esperando o outro dar o passo. Dê o passo você. Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu tio, minha tia, meu colega de trabalho. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que há um clima estranho entre nós. Se eu te ofendi, me perdoe. Me deixe saber o que eu fiz de errado, para que eu possa corrigir isso. Mas, por favor, me perdoe. Sabe, queridos, as pessoas e não as coisas é que fazem nossa vida valer a pena. No que depender de você, use a sua língua para abençoar e não para amaldiçoar, criticar e destruir ninguém. Vale mais a pena. Por isso, algo que eu aprendi logo que iniciei o meu ministério é exatamente isso. Valorizar pessoas enquanto elas têm vida, porque depois que elas morrem, coroa de flores, mensagens bonitas no Facebook, isso não adianta mais nada. Eu já tenho dito a vocês que enquanto eu fui um aspirante no meu primeiro ano de ministério, no Brasil é muito comum que as sedes regionais da igreja, lá chamadas de associações, aqui chamadas de conferências, recebem inúmeros pedidos de pessoas que geralmente não são membros da igreja, mas que no momento da morte de alguém gostariam de ter alguém para falar algumas palavras, porque geralmente não estão ligados a uma igreja ou simplesmente não sabem o que fazer e alguém lembra: "Ah, eu conheço, eu tenho um primo adventista, e tal". E aí geralmente chega lá na sede da igreja o pedido e eles então designam um pastor para atender estas famílias gratuitamente. E eu, no meu início de ministério, eu atendi várias dessas chamadas em nome da sede regional que eu trabalhava. E sabe, havia uma diferença bem nítida entre as pessoas que aprenderam pela Bíblia a fazer a diferença através da língua e ter fé em Deus prática, daqueles que vivem a vida como se não houvesse amanhã. O desespero no momento do enterro. Eu ouvi muitas vezes pessoas se jogando e vi em cima do corpo daquele que estava ali sendo velado. Ah, por favor, me perdoe. A gente foi dormir, obrigado. Perdão, eu te amo. Eu venho aqui e trago um prato de comida para colocar no seu túmulo, uma vela. Meus irmãos, interaja com as pessoas enquanto elas têm vida. Compram aquelas coroas de flores lindas, maravilhosas. A pessoa está morta. Ela não tem como, sabe, aproveitar o que está acontecendo. Acabou. Valorize as pessoas enquanto elas têm vida. Seja sincero, procure incentivar, fale a verdade com amor, relate o que elas fazem de bom, seja alegre. Será que nesta noite alguém não precisa ouvir alguma coisa boa da sua boca ainda? Ainda hoje? Um filho, uma filha, por mais que a pessoa seja rude, você simplesmente diga: "Eu só liguei para dizer que eu amo você". Só isso. Tenha uma boa noite. E pronto. Último verso. Daria para a gente ficar aqui bastante tempo discutindo sobre esse assunto.
mas eu quero encerrar com esta passagem bíblica. Colossenses capítulo 4, leitura do verso número 6. Colossenses no capítulo 4, leitura do verso número 6. Que a palavra dita por vocês seja sempre o que diz aí? Agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Coisa extraordinária. Palavras temperadas com sal. Não significa dizer tudo que você está querendo dizer, da forma como você quer dizer. Não. Significa equilíbrio. Equilíbrio. Hashtag pensa 30, conta 30 segundos. Pastor, 30 é pouco, eu estou explodindo. Então conta 60, conta 100. Mas lembre-se, use a sua língua para abençoar, não para destruir. Afinal, Jesus fez isso conosco. Ele jamais destruiu alguém com a língua. A sua boca, desde o início, só abençoou. Criou tudo que temos. Tudo que temos e onde estamos, tudo que somos, veio da palavra, o Verbo, a palavra, Jesus, o Logos. Então ele é o nosso grande exemplo para podermos fazer a diferença através da nossa língua. Por isso, nesta noite, eu convido você. Você está disposto a abençoar mais do que entristecer através das suas palavras? Você aceita que este milagre aconteça na sua vida de maneira progressiva? E cada vez mais sejamos semelhantes a Jesus ao abrir a nossa boca? Senhor, por incrível que pareça, não existem palavras para que nós possamos definir a grande maravilha do amor de Cristo por nós. Um amor que está disposto realmente a nos transformar e nos fazer mais semelhantes a Ti. Jesus, ajuda-nos. Muitas vezes nossas palavras estão ferindo. Mentimos, exageramos, odiamos, fofocamos, falamos palavras sujas e obscenas. Às vezes parece que nós temos mais prazer em destruir do que em abençoar. Estamos hoje pedindo um milagre para que a nossa língua seja uma língua de incentivo, de falar da verdade com amor. Sim, Deus, de podermos ser alegres, de podermos falar tudo de bom que as pessoas fazem, a fim de criarmos um ambiente de aceitação cada vez maior dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da igreja. Muitas vezes a igreja tem sido o pior lugar para estarmos. Muitas pessoas que falam coisas que não são verdade umas das outras, muitas intrigas, muitas diferenças de opinião. Deus, muda a nossa postura, que possamos refletir mais e ter uma língua que realmente seja usada como canal de bênçãos, como canal de graça. Que nossa boca fale de um coração cada vez mais cheio de Jesus Cristo. Em tuas mãos colocamos todos os queridos que estão conosco ao vivo e aqueles que venham a assistir esta mensagem em algum outro momento, para que verdadeiramente nossas palavras demonstrem Cristo em nós. E quando errarmos,
Dá-nos a consciência e a capacidade de pedirmos perdão. Coloca, Senhor, mais vezes em nossa boca: eu te amo, por favor, eu perdoo você. Você poderia me perdoar? Posso te ajudar? Conte comigo. Parabéns, que trabalho bem feito. Good job. Enfim, Deus, que nossas palavras reflitam Cristo em nós. Mesmo quando for necessário chamar a atenção, repreender um pecado, que tudo seja feito para construção, nunca para destruição. Porque um dia a sua boca vai dizer para nós: bem está, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Venha desfrutar a alegria do seu Senhor no seu reino para sempre. Nós queremos ouvir as suas palavras, Deus, querido Jesus, pessoalmente, muito em breve. Entregando nossa vida em tuas mãos, pedindo perdão por tantas vezes que deixamos de abençoar pelas nossas palavras e que possamos, a partir de hoje, refletir mais sobre isso e viver mais semelhantes a Ti. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos, dizendo: Amém e graças a Deus. Privilégio, meus queridos. Obrigado pela paciência de vocês, mas este é um tema extremamente relevante, com certeza. Que façamos a diferença através da nossa língua. Amanhã, nesses mesmos links, 6 horas da manhã, horário aqui da costa leste dos Estados Unidos, Família Primeiro Encontro. E, próxima quarta-feira, mais uma dica sobre como fazer a diferença. Uma boa noite a todos, que possamos falar do amor de Deus. E lembre-se, breve Jesus voltará. Fiquem com Deus.